Olá, senhoras e senhores, tudo bem? Tudo certo? Aqui nesse conteúdo de Inter eu quero conversar com vocês sobre a entrevista concedida pelo presidente Alessandro Barcelos ontem à noite à Rádio Gaúcha, mais específico ao Show dos Esportes, onde o presidente Alessandro Barcelos finalmente veio a público falar da situação do Internacional, as eliminações do Colorado, né, durante as Copas desse ano, e também projetando um pouco mais do Campeonato Brasileiro, possíveis saídas e possíveis contratações e outras situações que o presidente Alessandro Barcelos trouxe ontem lá na Rádio Gaúcha, no Show dos Esportes. Também quero conversar com vocês sobre a possível saída de Charles Arangues. O presidente Alessandro Barcelos falou sobre essa situação, qual é a situação do chileno dentro do clube e a possível escalação de Internacional e Bahia para logo mais às 8 horas da noite pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mas antes eu peço que tu te inscreva aqui no canal, ativa as notificações, deixa o teu like e vamos falar de Inter aqui no canal. O presidente Alessandro Barcelos, que ontem à noite lá em Salvador, ele que estava acompanhado do pessoal da Rádio Gaúcha, lá no Show de Esporte de Jorge Vasconcelos, Luciano Périco e Felipe Duarte, onde ele foi indagado e também conversou sobre a situação do Internacional após esse mau momento do Internacional vivido no ano, após a eliminação em Copa do Brasil, Sul-Americana. O Internacional não chegou ao final do Campeonato Gaúcho, recentemente, num espaço de 10 dias, foi eliminado de 2 competições, Copa Sul-Americana e Copa do Brasil, e também falou sobre a contratação do técnico Roger Machado. Mas que eu quero começar que ele falou que mantém que o Internacional vive 38 finais dentro do Campeonato do Campeonato Brasileiro, e que ele vê que o Internacional ainda tem condições para algo maior dentro do Campeonato Brasileiro. Ele inclusive começou e trouxe algumas situações que o Internacional vive de dificuldades dentro do Campeonato Brasileiro, falou em questão da logística, inclusive falou que no jogo contra o Botafogo, da derrota colorada diante do Botafogo, onde o Internacional entrou em campo e perdeu para o Botafogo, o líder do campeonato, onde ele trouxe, por exemplo, a questão de logística, onde o Internacional ficou mais de 8 horas direto em viagem, a questão de desgaste, questão de logística de viagem, de tempo de voo. As enchentes também foi algo que o presidente Alessandro Barcelos trouxe como um fator que dificultou também o Internacional dentro das 4 linhas, onde o presidente Alessandro Barcelos trouxe essas situações como dificuldades que o Internacional teve e ainda tem na temporada. Ele garantiu que Felipe Becker, vice-presidente de futebol, e Magrão, diretor executivo de futebol, continuam no cargo, mas que todos sempre estão em constante avaliação dentro do clube internamente, também diante dos seus pares, também na sua gestão. O Alessandro Barcelos trouxe esta situação. A questão de psicólogos. Ele foi indagado pelo Felipe Duarte, também pelo Jorge Vasconcelos, sobre a situação de psicólogos, onde o Internacional teve esse profissional ainda no ano passado, início do ano passado, até metade da temporada passada, onde o Internacional, depois de um certo tempo, ficou sem esse profissional dentro do seu elenco, onde você tem uma situação do Internacional ter um grupo psicologicamente abalado, psicologicamente fraco, em determinados momentos, onde o Internacional precisa tomar algumas atitudes em diversas competições. O presidente Alessandro Barcelos foi indagado sobre esse profissional, onde ele trouxe a situação de o Inter teve esse profissional no ano passado, mas por um problema pessoal do próprio profissional, o psicólogo saiu do clube por um problema próprio dele, um problema pessoal dele, e que o Internacional está no mercado, no momento, para atrás desse profissional, onde o presidente Alessandro Barcelos trouxe a situação de que o Inter sim vai forte no mercado para reforçar principalmente esse setor dentro do clube. Ele confirmou que o Internacional pode perder alguns jogadores, mas até o momento ainda não tem nada definido em questão de negócio. Inclusive, ele foi indagado sobre Charles Arangues, o chileno que vem sofrendo com diversas lesões nessa temporada, chegou no ano passado, depois de ter passado durante 8 anos no Bayer Leverkusen. O Inter fez um grande esforço para trazer o Charles Arangues ainda no ano passado. Ele vem de lesão, começou a se recuperar no Internacional, ficou quase um mês só em retreinamento para recuperar sua lesão que ele teve na coxa, em treinamento físico, de carga muscular, de ritmo de jogo. Foi importante no ano passado na campanha do Internacional Libertadores, porém, dentro do Campeonato Brasileiro também nessa temporada, o Charles Arangues vem sofrendo com lesões e vem deixando a desejar. O presidente Alessandro Barcelos garantiu que não tem nada em questão de negociação do Charles Arangues, que ele não sai nesse momento, mas a gente sabe, né?
que nos bastidores a situação é outra. Ele também falou que o Internacional continua trabalhando internamente em questão de reforços, que reforços podem chegar e que o Internacional trabalha de situação em situação, e o que o Inter não vai contratar só por contratar, vai contratar em questão pontuais dentro das 4 linhas. Quando o presidente Alessandro Barcelos falou que o Internacional não tem questão de perder nenhum jogador no momento, a informação é outra, né? O pessoal da Revista Colorada, eu também inclusive trouxe aqui no canal a situação do chileno Charles Arangues, onde ele foi indagado pelo pessoal aí no show de esportes ontem à noite na Rádio Gaúcha, lá em Salvador. A gente sabe que o Charles Arangues é um jogador que está se recuperando da lesão, né, em edema ósseo nos 2 tornozelos. É um jogador que vive praticamente mais no DM do que dentro das 4 linhas. Um jogador importante dentro do estilo de jogo do Internacional. É um jogador importante dentro do estilo do técnico Eduardo Cudê. E é um jogador que pode sim deixar o Internacional. A informação que se tem é que a Universidade de Chile tem interesse em contar com um atleta, é um desejo de jogador ir para lá, é um jogador que custa caro para o Internacional, custa mais de R$500 mil mensalmente, ele ganha algo em torno de 600 mil, 650 mil reais, em caso o Internacional faça negócio. Pela informação do pessoal da Revista Colorada, que entrou em contato com o André Cury, que é um dos seus agentes aqui no futebol sul-americano, que confirmou para o pessoal da Revista Colorada que sim, tem a possibilidade de Charles Arangues deixar o Internacional e se transferir para a Universidade de Chile, e que caso o Internacional repasse o jogador para a Universidade de Chile, o Internacional vai sim ser ressarcido financeiramente, até porque o Internacional gastou dinheiro com esse jogador até na questão de pagamento de salário, e se o Inter repassar esse jogador, o Inter vai fazer uma trinca, né? Vai liberar um espaço na folha, vai estar economizando salário, vai liberar espaço de estrangeiro dentro do seu elenco e vai também liberar espaço para outro jogador da base também mostrar também o seu futebol e preencher aquele espaço dentro do meio-campo. A questão do Roger Machado, o presidente Alessandro Barcelos falou que era uma situação onde era uma convicção o Roger Machado ser técnico do Internacional, mas esperou todo momento, sempre teve convicção nesse nome, e a gente sabe que outros nomes foram trabalhados internamente no Internacional. O Colorado entra em campo logo mais diante do Bahia pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Inter é o 13º colocado na tabela de classificação com 19 pontos. O Inter precisa voltar a vencer. O Inter não vence aí bastantes rodadas dentro do Brasileirão, e vencer o Bahia logo mais é importantíssimo. O Inter tem diversos desfalques, não tem Fernando, não tem Thiago Maia, não tem Vitão, não tem Arangues, não tem Alan Patrick, não tem Wanderson para a partida de logo mais. E visto desses desfalques, o Internacional pode surpreender. O técnico Roger Machado pode trazer uma escalação diferente para logo mais pela questão da necessidade. Bernabé pode aparecer como titular na lateral esquerda e Gabriel Carvalho, 16 anos, pode começar como titular no lugar do lesionado Alan Patrick, até mesmo o Johan, né, pode aparecer nesse time, mas a informação que se tem pelos últimos treinamentos, informação também que eu trouxe aqui no canal e outros colegas também, que Gabriel Carvalho pode começar como titular nessa partida. Se nasceu Internacional, pode ir a campo com a seguinte equipe: Rocher, Fabrício Bustos, Mercado, Robert Renan e Bernabé. Aí uma trinca no meio campo com Rômulo, Bruno Henrique e Bruno Gomes. E aí o Wesley seria sacado do time, até por uma questão de desgaste. Se tem informação que esse Wesley pode ser poupado e pode talvez entrar no segundo tempo. E aí ficaria Gabriel Carvalho, Rafael Borré e Ener Valencia lá na frente. O Bahia também tem suas dificuldades e deve a campo com a seguinte escalação: Marcos Felipe, Arias Canu, Gabriel Xavier, Iago, ex-internacional, Caio Alexandre, Everton Ribeiro, Cauli, Carlos Zepena, ex-internacional, Luciano Juba, Tassiano, ex-grêmio, e também lá no ataque, Everaldo. Deve ser essa mais ou menos a escalação de Internacional e Bahia Internacional lá na Fonte Nova, em Salvador. Qual que tu acha que vai ser o placar dessa partida? Tu acha que o Internacional vai conseguir arrancar uma vitória lá em Salvador? Te inscreve aqui no canal, ativa as notificações e deixa o teu like, e até o próximo conteúdo de Inter. Tchau!